Olá, pessoal, bem-vindos ao quarto episódio da Base Podcast. Eu sou Marlene Manini. Eu sou a Lilian Muti. E esse é um pod voltado para falar sobre corpo, mente e alma, a tríade que fornece a base para uma vida melhor vivida. O episódio de hoje é sobre o piloto. Você é o piloto da sua vida por aí? Vamos lá, gente. Nós começamos a nossa temporada falando sobre o piloto automático, que seria você estar numa posição em que você só estava sobrevivendo, vivendo de forma aleatória, e nós estamos trazendo para que você saia desse piloto automático e assuma as rédeas da sua vida e realmente vire o piloto da sua vida e se transforme aí, passe a viver uma vida intencional. Hoje a gente vai falar justamente do papel importante do piloto, que é você, que sou eu, é a figura da pessoa mesmo. E para começar, nós comentamos no episódio passado sobre ponto de partida, que era super importante a gente vem falando e trabalhando muito sobre isso, sobre o autoconhecimento, a gente saber quais são os nossos defeitos, nossas qualidades, nossos pontos fracos, nossos pontos fortes, nossas habilidades, o que a gente precisa desenvolver. E aqui, quando a gente vai falar do piloto, eu quero que todo mundo pare nesse momento para pensar em quem você é hoje, em quem você gostaria de ser, ou melhor, em quem você quer ser, em quem você quer se transformar. Literalmente trabalhar aí a sua autoimagem, tanto da parte física, quanto da parte comportamental, quanto da parte de mentalidade e espiritual. Quem é essa pessoa que você deseja se tornar? Como é esse piloto? Como você imagina que é esse piloto? Um ponto para nós trabalharmos aqui, que vai ajudar você a ter essa ideia, é quem são nossas inspirações. Repare em quem você se inspira. Como é essa pessoa? O que ela tem que te chama atenção? Te convido até a fazer um exercício de você pegar 3 pessoas aí do seu dia a dia, pode ser da internet, pode ser pessoalmente mesmo, do seu convívio, 3 pessoas das quais você se inspira, e anote 3 pontos daquela pessoa que te inspira. O que você vê de valioso nela? Porque provavelmente é algo que você projeta, é algo que você gostaria de ter. E já partindo desse ponto, vou já dar uma introdução à ferramenta que a gente tem da PNL, né, que é da Programação Neurolinguística, que se chama Modelar. Dentro da PNL, a gente acredita que nada é impossível de ser feito, tudo é possível de ser feito. Se alguém já fez, é porque dá pra fazer. Independente dos seus dons e talentos e qualidades, é só você realmente se determinar a fazer. Dito isso, a gente pode pegar e partir desse princípio que, se alguém fez, tem como eu descobrir o que a pessoa fez para conseguir fazer aquele feito. E aí eu posso modelar essa pessoa. E a modelagem, ela não é igual a imitar. A modelagem é algo muito mais artístico, digamos assim. É você entender principalmente como aquela pessoa pensa, para aí então entender o porquê levou ela a fazer o que ela faz, a ter as atitudes que ela tem. Quando você vai modelar alguém, você repara exatamente no como ela age, no que ela fala, como ela se comporta, quais são as ações, se é coerente, não, quais são os valores que regem a vida dela. É você ir por trás ali. E hoje a gente tem acesso muito fácil às pessoas. Se você parar por um tempo e ficar observando a vida dela, vai ser fácil de você começar a modelar, a entender. Eu falei, a gente não vai replicar apenas o que a pessoa tá fazendo, você vai entender qual é o modelo mental daquela pessoa e você vai adaptar ele para você, para sua realidade. Ou seja, você tem que fazer uma mescla. Nunca vai ser só uma cópia, porque se você tentar copiar vai dar muito errado. Não vai ser verdadeiro, vai ser fake, e tá tudo bem a gente querer melhorar e se inspirar em outras pessoas para melhorar. É super interessante você falar assim, vamos supor, vou dar um exemplo. Essa pessoa que eu admiro porque ela é muito calma. E você vai falar, tá bom, o que leva essa pessoa a ser calma? Como ela age no eu estou vendo que pra ela ser calma? Quais as atitudes que ela tem que me remetem a uma pessoa calma? E aí você começa a fazer esse link, começa a analisar, e aí você vai chegar no cerne da questão e vai conseguir trazer pra tua vida e falar, puxa, ela fez isso, isso e isso. Quando ela tá num momento de estresse, ela age dessa maneira, porque ela pensa desse modo. Então eu vou começar a replicar para minha vida, ver aonde eu consigo encaixar para eu começar a ter uma mentalidade parecida com a dela. Então percebam, a modelagem ela é muito mais voltada para um modelo mental mesmo. É a parte de como a pessoa pensa
para chegar naquele comportamento, naquelas ações. Bom, dito isso, percebam que hoje a gente já tá assim, ó, tacando conteúdo desde o primeiro minuto. Convido a fazer esse exercício de você pensar como você quer ser, literalmente em todos os pontos da sua vida. Aparência, comportamento, mentalidade, posicionamento, tudo. Faz essa lista, senta e pensa mesmo com carinho em tudo que você quer ser. E a partir de hoje, você já começa a modelar essas pessoas das quais você admira, que tem esses pontos que você quer ter, e você começa a exercer isso, a exercitar, a pensar, a agir e ser um pouco mais parecido com a pessoa que você quer ser. Uma situação para você colocar em prática. Está diante de uma situação. Naquele momento, pensa assim, como a Lilian, no meu caso, por exemplo, como a Lilian que eu quero ser agiria aqui. Como a Lilian que eu quero ser pensaria nesse momento. Faz esse exercício e começa já literalmente a praticar a pessoa que você quer ser. Isso vai ajudar muito. E a gente vai começar a modelar e fazer, criar, construir, lapidar a nossa autoimagem. Porque não adianta a gente falar que é só o que importa, o que tá no coração e na mentalidade. Não, a gente também olha muito pra parte física. É tão importante quanto, né? A gente fala que o tempo todo corpo e mente um só sistema, então é importante a gente olhar e a gente começar a lapidar essa autoimagem. A gente começar a se perceber e saber onde a gente quer chegar e começar a agir e a pensar, se vestir, se maquiar como a pessoa que eu quero ser. Começa a sair, realizar essa transformação na sua vida, de como você quer se posicionar, de como você quer se parecer fisicamente, intelectualmente, emocionalmente. Pensa muito também nas características da sua personalidade, isso é muito importante. Todos esses pontos para analisar, visar e começar a agir como. Acho que é isso. No final eu vou trazer um exercício chave, já passei vários, mas um que vai arrematar. E a Má agora vai falar sobre a parte total da nutrição, que vocês vão conseguir praticar muito mais facilmente. Falando de nutrição, a gente sempre tem aquela blogueira, principalmente a Virgínia, a gente se compara com ela ou vê aquele corpo lindo, definido, e a gente pensa assim, eu quero ter aquele corpo, eu quero ter aquela barriga definida, mas seu biotipo ou a minha genética permite com que eu tenha aquilo? Eu tenho a questão financeira atrelada a esse ponto para conseguir fazer a lipo-LED, a lipoescultura que ela fez? Ou eu estou me comparando a algo que eu sei que eu não posso ter, mas eu desejo muito e quero alcançar aquilo? Será que eu consigo? Então eu vou trazer alguns pontos para vocês entenderem sobre isso. Esses dias veio ao meu consultório uma análise de uma paciente minha, que a gente viu o seu antes e depois de um mês, onde eu já vi mudanças significativas, já vi uma melhora de composição corporal muito grande. E a primeira coisa que ela me falou foi: eu não enxerguei nada daquilo. A primeira coisa que eu vi quando eu me comparei foram os meus defeitos e não os meus ganhos. E esses ganhos eu vi nitidamente que faltava ali para ela, que ela estava distorcendo o corpo dela da forma que ela enxergava, de uma forma ruim, no caso. E eu vi o quanto aquele corpo tinha sido beneficiado com a alimentação, com a dedicação que ela tinha, o quanto ela tinha colocado intenção na mudança. E ela ficou tão grata e tão feliz com aquela notícia e falou assim: nossa, eu realmente não enxergo o meu corpo daquela forma. Eu deveria olhar ele com uma outra visão e melhorar essa capacidade. Ela não enxergou o corpo dela daquela forma, ela queria enxergar de outra forma, de uma forma melhor, a visão que ela tem sobre ela mesma. E isso foi muito transformador para mim e para ela, visualizar que a gente tem essa comparação muito grande em: meu corpo tem que ser perfeito, ele não pode ter defeitos, ele não pode ter marquinhas, não pode ter gordurinhas, não pode ter nada diferente daquilo que eu enxergo. Mas o seu corpo é único, Deus fez você da melhor forma possível, daquela forma que você deveria ser, da forma mais linda e bela que você veio ao mundo. Eu vou trazer aqui para a parte do mental, né, atrelando aí junto a nutrição e o comportamental, é o fato de que, assim, tá tudo bem você desejar, você olhar para a blogueira, se inspirar e tudo mais, mas você tem que comparar os comparáveis.
Nesse caso da Má tá trazendo assim, essa distorção de imagem, que é o que estava acontecendo com essa paciente, ela não conseguia enxergar, a gente tem que saber quais são os nossos limites. Claro, nada é impossível. Você pode desejar e conseguir as coisas, mas lembrando que cada corpo é único. Cada ponto é um ponto. A gente só tem que ter essa flexibilidade, não ser tão rígido consigo mesmo. E lembrando um ponto crucial que a Má vai falar para vocês, mas isso atribui para todo esse processo de autoimagem, é que leva tempo, gente. Leva tempo para você se transformar na sua melhor versão. Leva tempo para você se lapidar. É uma construção, é diária e é contínua. É um processo não rápido, né? Como a gente diz. Tem que ser considerado genética, epigenética, que é o nosso ambiente externo, que tem muito impacto na genética. Isso não deve ser desconsiderado. Então é um processo de lapidação, onde a gente vai sempre construindo. Nunca vai parar. Então, a gente pode atingir o objetivo, mas ele vai ser continuado cada vez mais, para cada vez mais você estar lapidando ele, melhorando. Como ali diz que a sua melhor versão, ela tá sempre sendo lapidada. Sua melhor versão hoje, mas amanhã você vai ter uma outra melhor versão. A gente falou sobre ter cuidado, né, com a distorção de imagem. Ali falou que eu estou linda naquela foto, mas eu não me vi linda naquela foto. Ou quando você não gosta do que você vê no vídeo ou numa foto e a pessoa fala assim, nossa, como você ficou linda nessa foto, como você ficou radiante aqui, e você não enxerga isso. Eu vou trazer esse relato. Comigo sempre funcionou muito assim. Eu tenho essa questão de distorção de autoimagem e eu percebia muito isso, ficou muito claro pra mim quando eu nunca gostava das minhas imagens e fotos no presente, nunca. Pra mim, meu corpo, olhar no espelho e tal. Só que daí quando eu pegava fotos do passado, eu olhava e falava, nossa, mas eu não tava tão gorda quanto eu achei que eu tava na época. Ou eu não tava tão feia aqui. Nossa, essa temporada até que eu tava bonita. A Lilian de hoje, olhando pro passado, consegue se enxergar bem, mas no estado presente não. Isso é um sinal clássico de distorção de autoimagem, que é isso que a Má tá trazendo aqui, que a gente tem que tomar esse cuidado, ficar atento a esses sinais, porque quando estiver acontecendo a gente tem que ter um acompanhamento, tem que ir atrás, porque senão vai ser sempre péssimo pra você não vai conseguir aproveitar o presente, literalmente. Para encerrar esse episódio, a gente já passou várias tarefas, várias coisas para vocês anotarem, analisarem e fazerem. Vamos recapitular nesse sentido de analisem como vocês querem ser, tenham essa clareza, coloquem no papel exatamente como vocês querem ser, peguem essas pessoas inspirações, modelem, boa, exatamente, Má, modelem, compare os comparáveis. Lembre-se que a blogueira, ali o influencer, ele tem uma vida completamente diferente da sua, um biotipo diferente, uma genética diferente. Uma rotina diferente. Perfeito. Então, compare os comparáveis, só o que realmente for comparável. E também nem entra muito nessa noia, porque cada um é cada um. Desenhe esse seu eu do futuro. Peguem uma folha de papel e escrevam uma carta para vocês, pro seu eu do futuro. Hoje, pensando no como você quer ser. Lembre-se de pontuar toda essa parte que eu falei, tanto do físico quanto do mental, do intelectual, da personalidade, do comportamento, de como você vai agir, se vestir, se maquiar. Pensa em tudo isso, escreve essa carta pra você, releia ela de tempos em tempos pra você ficar se lembrando do que você tá desejando, porque isso também pode mudar. Conforme vai passando o tempo, a gente pode mudar essa autoimagem que a gente deseja atingir, esse piloto que a gente deseja ser. Então, de tempos em tempos, releia pra você ficar com isso fresco na cabeça. Pegar e você vai escrever como se você tivesse escrevendo essa carta lá do futuro, não para o eu do futuro, e sim lá do futuro. Você tá em 21/3/2024, só que daí você vai escrever a carta como se você estivesse escrevendo em 21/3/2025. E aí você vai falar as características que você tem, tudo aquilo que você atingiu, que é como você quer estar daqui a um ano. E aí você vai relendo essa carta para você se lembrar daquilo que você deseja, para que você possa correr atrás, para que você possa ir atrás e realizar e se transformar, lapidar nessa eu do futuro que você gostaria. E cara, quem sabe daqui a um ano você realmente sentar e ler a carta e falar: PQP, eu realmente consegui realizar isso, eu transformei nessa pessoa que eu desejava ser. Esperamos que esse episódio tenha inspirado você atinja os seus objetivos, que você assuma esse papel do piloto na sua vida. Lembre-se de aplicar as estratégias que a gente deu aqui, as ferramentas, faça os exercícios, porque colocar a mão na massa vai fazer com que você consiga visualizar e concretizar esse piloto.
Isso faz toda a diferença que a gente tá falando. Não adianta ficar no plano mental, vocês só expandirem a consciência, ganharem essa consciência, esse conhecimento e não aplicarem. Apliquem, gente. E depois voltem aqui pra contar pra gente como foi. A gente se vê no @MarleneManininutri, @LilianMutti, MUTTI. e nos vemos no próximo episódio. Até, beijos! Beijos!